senhor presidente Almir, senhores vereadores, eu sou mãe de duas meninas autistas, a Alice e a Isabela, que estão ali presentes, gêmeas de quase 10 anos, sou voluntária da Onda Autismos, que é a organização neurodiversa pelo direito dos autistas, uma entidade de caráter social que visa a defesa dos direitos, o fomento de políticas públicas e propiciar a segurança e bem-estar das pessoas autistas. E como é sabido, o mês de abril é o mês da conscientização do autismo. O Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, indicou um aumento da incidência do autismo, em 36, a quantidade de diagnóstico nas crianças de 8 anos. A gente vai considerar isso uma epidemia? Ou a gente vai considerar isso uma maior facilidade de diagnósticos? Ainda que tenhamos, uma dificuldade de diagnósticos por falta de profissionais. Nisso, a gente tem uma perspectiva de 6 milhões de autistas no Brasil. Mas a gente pode pensar, grosso modo, que temos um autista para cada sala de aula. Como estamos preparados para essa nova realidade? O nosso município, de forma exemplar, tem professoras de apoio para dar suportes na rede municipal. Mas deixo um questionamento para os senhores. Temos professores de apoio preparados, mas os demais professores, os gestores, o porteiro, a tia da limpeza, a pessoa que está na cozinha. Para isso, eu deixo aqui uma sugestão. A Onda Autismos tem uma formação continuada, que é o Autismos Presente, totalmente gratuita, certificada, com material didático, com parceria com a Uniaselv, que é feita com videoaulas, com multiplicadores, e ela é feita de forma presencial, com atividades para sanarem as dúvidas, para a gente ter aqui no nosso município. Assim como fez o município de Criciúma, através de um projeto de lei, o projeto de lei 66 de 2022. Porque a nossa escola, ela é adaptada, mas ela não é adequada. E visto esse maior número, esse número tão crescente de diagnósticos, a gente não pode simplesmente pensar em adaptar, a gente tem que adequar esses ambientes. A gente tem que entender que não somos todos iguais, a gente tem que pensar em equidade. E como já diz o ditado, como a gente vai julgar o peixe por sua capacidade de subir em árvores? Os nossos olhos precisam abrir para a potência, um termo que a gente muito usa na terapia ou os pais, presumir potência, mesmo onde não haja palavras. A gente tem que ter olhares atentos para que não subestimem ou não desacreditem das nossas crianças. Mesmo sem querer, temos que ver potência em cada um deles. E diante dos fatos ocorridos no dia 5, fica um outro questionamento. Estamos preparados para proteger as nossas crianças com deficiência? PCDs têm 10 vezes mais chances de ser vítimas de violência do que o resto da população. Os autistas têm dificuldade em fazer leitura social, podem demorar para entender situações de perigo. Por conta disso tudo, eu, dentro da minha casa, me vi numa situação de sinuca de bico. Como é que eu ia fazer para minhas filhas entenderem como é que elas tinham que fugir daquilo? Eu não sabia que vocês iam estar aqui hoje. E eu estou tremendo muito por conta disso. E porque eu vi que as minhas filhas iam ser tão vulneráveis quanto os pequenos. E, de repente, eu vi que eu tinha uma necessidade de mostrar, de fazer algo para que aquelas crianças entendessem. Então, junto com a Gisele Ávila, o professor Gilson já falou dela aqui na Câmara de Vereadores,
a Gi já veio aqui comigo também para a gente falar sobre a apraxia de fala. A gente fez a lei da data. Eu montei uma história social, tive contribuição dela e da psicóloga Larissa Freitas, que é psicóloga da Alice e da Bela, assim como do Pedro, onde a gente usa recursos visuais, né? E daí contando a história, então são recursos auditivos também. Fizemos de uma forma leve, porém, para que expressasse a realidade. Eu vi uma reportagem do William Fritzsche, que falava daquele recurso americano, né? Run, hide and fight. E daí, como um PCD vai lutar, né? Então, digamos que eu encurtei o negócio e eu usei o run and the hide. Então, a gente vai correr e se esconder. E a gente precisa trabalhar isso com as nossas crianças, porque autistas precisam de previsibilidade. Todos precisamos, na verdade. Mas autistas precisam de previsibilidade. Previsibilidade da organização para eles, né? A gente sabe que a prefeitura tem planos de contingência para incêndio, né? E a gente não tem como saber como vai ser a situação na hora. Porém, fiz uma história sucinta, tentando de forma leve. A história social, ela é baseada numa história de não falar com estranhos, é feita pela Materiais da FAB, que é uma outra mãe de autista que disponibiliza vários materiais na internet, no Instagram, inclusive materiais didáticos. E eu vou ler para vocês, eu tenho 3 minutos ainda. Invasão na escola. O que eu preciso fazer? Eu deixei em cada mesa ali dos vereadores, só que eu imprimi numa cópia só, tá? Mas eu acho que dá para ler. Algumas pessoas podem ser muito malvadas e invadirem ou fazerem coisas ruins com as pessoas que estão na escola. Essa pessoa pode ser um homem ou uma mulher. Às vezes, pode até ser mesmo um outro estudante. Então, eu usei a biblioteca de figuras do Arasaki, que é também usada para comunicação alternativa. Também é uma biblioteca de figuras gratuitas, tá? Então, esse material aqui, todo gratuito. Essa pessoa má, ela pode estar com muita raiva e vai querer machucar muito. Por isso que eu sinalizei com um vermelho e um X, para sinalizar que é uma pessoa malvada. Se isso acontecer, eu preciso dar a mão para minha professora, professor ou um amigo e correr. Obviamente, aqui eu estou especificando para uma criança autista, que não tenha questões de mobilidade, né, gente? Uma criança que usa muleta, um cadeirante, a gente teria que pensar em outras coisas, né? Mas, então, assim, no autismo. Eu preciso me esconder, ficar em segurança, né? Então, aqui, não é que ele tem que se esconder atrás de uma parede, um muro, assim, é se esconder, né? Aqui é para simular a questão de esconder e ficar em segurança. Para isto, eu preciso ficar sentado e em silêncio. Talvez aqui seja um problema, né? Visto que as crianças autistas muitas vezes têm estereotipias vocais, né? Mas tentar sinalizar para eles, né? E eu preciso ficar calmo. Então, a figurinha aqui, né? Da emoção do calmo e confiar no meu professor. Para esperar a polícia chegar. E podermos estar de volta com a nossa família. Gente, é isso. Inclusão é atitude. Inclusão não é estar, é pertencer. Eu agradeço a oportunidade de poder falar aqui na Tribuna Livre de hoje. E o material está disponível
para o município, para a Secretaria de Educação. Ele já foi apresentado hoje também para a secretária da Pessoa com Deficiência e do Paradesporto. Muito obrigada.